Fala, meu amigo investidor, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais um aumento da taxa Selic, alcançando a margem histórica de 15%. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o cenário atual do nosso país e essa taxa de juros. Iremos falar sobre as oportunidades e os riscos e, para encerrar, iremos também compartilhar qual será a nossa estratégia de mercado com essa alta da taxa Selic. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do Troco ao Topo. Eu me chamo Kaique Santos e é uma honra ter você aqui em nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa margem histórica que nosso país alcançou de 15% da taxa Selic. É claro que não é um motivo de alegria, porque quanto mais alta a taxa Selic está, mais difícil se torna, tanto para o consumidor final ou para o empresário, produzir serviços, produtos, ou seja, o dinheiro se torna mais escasso ainda na mão do brasileiro e também na mão do investidor. Só que analisando esse cenário que nosso país está vivendo, nós sabemos que o objetivo do Copom, que é o Comitê da Política Monetária, tentando ali desacelerar a nossa inflação, tentando fazer esses ajustes pontuais na taxa Selic. Isso nós entendemos o quanto o consumidor final, o empresário, ele é afetado. Quanto à margem de crédito, de financiamentos, ou seja, tudo aquilo que envolve as finanças e a economia do nosso país, ela é afetada diretamente ou indiretamente. E dentro desse cenário global, isso não está relacionado somente a quem investe em renda fixa ou renda variável, mas aquele também que não tem conhecimento sobre educação financeira ou que não se tornou ainda investidor, ele também é afetado. Quando ele vai ao supermercado, quando ele vê o preço de alguns remédios, quando ele vê também o preço da gasolina, ou seja, a economia do nosso país inteira, ela é afetada com o aumento dessa taxa Selic. É claro que olhando para a rentabilidade dos nossos investimentos, de uma taxa Selic que nós estávamos acostumados a um 14,75 para agora a margem de 15%, em termos de rentabilidade não muda muita coisa, mas em termos de riscos e oportunidades, olhando para os investimentos de renda variável, se torna algo muito interessante. Porque, pense comigo, sempre quando existe o aumento da taxa Selic, boas empresas e investimentos de renda variável, como fundos imobiliários, ações de áreas perenes, vão estar descontadas no mercado. E nem tudo aquilo que está descontado deixa de ser uma oportunidade, e nem tudo também que está descontado é uma oportunidade. Pode ser também um grande risco. Por isso que é muito importante você, investidor iniciante, ou você também, investidor experiente, avaliar os riscos e as oportunidades. Por isso que é muito importante conhecer o histórico dos nossos ativos, saber realmente se aquela empresa está lucrando, como que está o histórico de pagamentos, não somente sobre a estratégia de negócio e de mercado dessas empresas, o segmento no qual elas trabalham e seguem e como elas se comportam com o aumento e com a baixa da taxa Selic. É claro que olhando para o histórico da taxa Selic, ela alcançou uma margem histórica, porque nunca antes na história da economia brasileira alcançamos uma taxa tão elevada assim. E isso prejudica e muito a nossa vida no geral, em tudo aquilo que nós queremos fazer, o ritmo dos nossos investimentos, o ritmo daquilo que nós temos como compromissos, seja com a nossa família, com as nossas finanças, com o nosso futuro. Por isso que a educação financeira hoje não se tornou somente um assunto para quem é investidor ou empresário, mas para todos, porque queremos ter não somente uma saúde financeira melhor, mas também saber definir qual vai ser o nosso comportamento e a nossa estratégia dentro dessa economia tão inconstante do nosso país. Eu digo e repito isso com muito carinho. Não estou aqui querendo defender o governo da esquerda ou da direita, mas eu ressalto aqui com muita convicção e clareza o quanto o país, o nosso país, o Brasil, ele tem tudo para ser uma potência mundial na economia. Só que todas as vezes que nós olhamos para o cenário macroeconômico do nosso país, deixa muito a desejar. Taxas abusivas e tudo o que está acontecendo se torna algo muito insustentável. E nós não sabemos qual é o rumo que o nosso país ele vai chegar, se vai quebrar ou não. Mas nós sabemos que nós que estamos investindo precisamos sim cuidar com muito carinho do nosso patrimônio. É claro que nesse momento de estabilidade, muitos investidores estão alocando parte do seu patrimônio ao dólar. Atrelando ele ao dólar, trocando, fazendo essa conversão, porque é sim um momento de estabilidade, não só do dólar em si também, que passa por uma volatilidade muito menor, mas muitos brasileiros estão preferindo investir lá fora, em ETFs, em rates, porque eles sabem que a economia brasileira passa por esses altos e baixos, e tem que ter muito estômago, né, para investir no mercado aqui brasileiro, e ainda mais entender que o nosso país passa por esses ciclos. Mas quais são as oportunidades e quais são os riscos?
Se você tem um perfil conservador, e quando eu falo perfil conservador, não está relacionado somente àquele investidor que conhece pouco o mercado. Pelo contrário, hoje investir no Brasil, quem tem um perfil conservador não é aquele que investe somente em renda fixa, mas é aquele que tem uma postura um pouco mais segura dentro desse momento de estabilidade. Por isso que investimentos como um CDB, as caixinhas do Nubank, cofrinho do Banco Inter, Mercado Pago e principalmente investimentos do Tesouro Direto se tornam muito interessantes. Talvez você pegar um investimento hoje, um título, onde você consiga investir no Tesouro Selic, um Tesouro pré-fixado ou até mesmo IPCA+, isso te torna assim uma margem mais segura de você trabalhar, aproveitando um pouco essa alta da taxa Selic. Mas precisamos olhar com muita clareza, principalmente para a nossa carteira, e hoje a minha carteira, ela está passando exatamente por esse momento, onde eu estou investindo aproximadamente 1 ano, não cheguei ainda a alcançar esse período, faltam apenas 2 meses, mas eu estou dentro dessa etapa e desse processo de rebalanceamento. E olhar para esse momento da nossa economia me faz também entender que são momentos de oportunidade. Empresas que vão estar em oportunidade de eu rebalancear a minha carteira, não só me garante também a possibilidade de abaixar o preço médio, mas também fazer um reajuste dentro desse balanceamento e entender também que esse momento, por mais que sim, é delicado, por mais sim que gera incerteza, medo ao nosso coração, nós sabemos também que é um momento de oportunidades e todos os grandes investidores olham para esse momento como um momento de oportunidade. Claro que olhando para o cenário do nosso país é um desastre, mas olhando para o momento que nós estamos buscando investir e realocar o nosso patrimônio, sim, é um momento de expectativas. Claro que a educação, o planejamento, a estratégia, é muito importante não agir por impulso nesses momentos, porque nós estamos falando do seu dinheiro, nós estamos falando dos seus investimentos, do seu patrimônio, daquilo que você está construindo, seja curto, médio, mas principalmente a longo prazo. E depender do governo e tudo que o governo promove para nós sabemos o quanto isso é delicado. Então realoque muito bem o seu patrimônio. Faça um balanceamento bem seguro das empresas no qual você investe, seja fundos imobiliários, seja ações, seja empresas lá fora nos Estados Unidos ou até mesmo em criptoativos. É um momento de você olhar para essa alta da taxa Selic e entender que é um momento sim de riscos, mas se você investir de forma correta, segura, inteligente, é possível sim você multiplicar parte do seu patrimônio, ter uma rentabilidade maior e em um período a curto prazo vai te trazer uma segurança e até mesmo esse sentimento de alavancagem, sabe? Quando você promove em meio ao caos uma oportunidade de crescer o seu patrimônio. Só que a minha estratégia de mercado, para finalizar esse vídeo, vai ser a seguinte: eu preciso sim realocar ainda mais parte do meu investimento em renda fixa, principalmente na minha reserva de emergência, já que agora com esse aumento da taxa Selic, a rentabilidade sobre esses investimentos vai ser maior. Então nada melhor para mim, que tenho esse perfil também um pouco conservador, investir nessa categoria mais segura, já que meu patrimônio vai estar protegido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, mas eu olho com muita expectativa para esse momento também, de eu conseguir aumentar os meus ativos, de aumentar a minha posição de alguns ativos interessantes em fundos imobiliários e principalmente algumas ações que ao longo prazo eu tenho certeza que vão retornar, vão trazer um retorno bem bacana de dividendos, mas principalmente na valorização ali do meu patrimônio, porque eu não penso somente no quanto essas ações ou esses fundos imobiliários estão entregando de dividend yield, porque não é somente os dividendos que importam, principalmente o histórico, a consistência, os fundamentos dessas empresas é o que promove realmente uma carteira mais segura e mais estável em meio a esse cenário conturbador do nosso país. Em base a isso que eu queria compartilhar com você, esse aumento histórico da taxa Selic, momento de risco para alguns, momento de oportunidades para outros, mas defina com muito carinho e inteligência a sua estratégia de mercado. Talvez seja um momento muito interessante de olharmos também para a economia americana e aproveitar essa baixa do dólar, principalmente para alocar parte do nosso patrimônio em dólar, para proteger o nosso patrimônio em relação ao real. Para cada ano que passa, está se tornando mais inviável ainda investir aqui no Brasil, em algumas áreas, em alguns aspectos, e o quanto a nossa moeda, o real, está se desvalorizando com o passar do tempo e o poder de compra do brasileiro está se tornando menor e mais
escasso. Mas eu tenho certeza que você vai olhar para esse momento com grandes expectativas e eu tenho certeza que também que esse vídeo ele ajudou você de alguma forma a entender esse cenário atual que nós estamos vivendo, momento de oportunidade, momento onde precisamos ter pé no chão, não fazer nada por impulso e olhar para frente com expectativas que as coisas podem melhorar se agirmos de forma inteligente e consciente. E para finalizar aqui esse vídeo, eu também queria compartilhar duas séries que estão acontecendo aqui no nosso canal. A primeira série muito especial, que é rumo aos 10 mil, a carteira pessoal aqui minha do canal, onde eu estou investindo, chegando ali há quase um ano investindo na bolsa, na B3, e ali eu compartilho a minha experiência, as altas e baixas da minha carteira, qual que é a minha estratégia de mercado. Tá sendo uma série muito bacana e você não pode perder, tá bom? Eu vou deixar o card e também o link do vídeo na descrição para você poder acompanhar. E a segunda série também, que nós começamos uma carteira do absoluto zero, investindo apenas R$200 ao mês, onde também estou recebendo um retorno muito positivo por parte dos inscritos do canal, onde nós estamos investindo ali em renda fixa, renda variável, aos poucos, um passo de cada vez, vendo o nosso patrimônio crescer e também valorizando cada oportunidade no mercado. Mas é isso, fique com Deus, desejo o melhor para você, para a sua família, a realização dos seus sonhos, excelente investimentos para você. Mas é isso, não deixe de se inscrever nesse canal, nós estamos numa crescente muito positiva e você faz parte desse projeto. Deixe o seu like, a sua curtida, escreva nos comentários o quanto essa taxa Selic te preocupa ou te gera oportunidades também para diversificar o seu investimento e aonde você vai alocar os seus próximos aportes, se é renda fixa, renda variável. Compartilhe aqui comigo, vai ser um momento muito interessante de compartilharmos essa experiência. Fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!